Sendo o menor país reconhecido em nosso globo, o Vaticano é o centro mais importante da Igreja Católica Romana. Milhões de crentes fazem uma peregrinação ao pequeno estado todos os anos, para celebrar sua fé cristã lá. Liderado pelo Papa como monarca absoluto, o enclave de Roma sempre se apresentou como o principal exemplo de uma comunidade piedosa. No entanto, não devemos esquecer que também existem algumas coisas muito estranhas escondidas no Vaticano, que não se encaixam na imagem piedosa da Igreja. Agora mostraremos quais são os vários segredos assustadores que a cidade-estado esconde. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Grande Grimório. O que há realmente sobre o Grande Grimório, cujas letras mergulham tão profundamente na magia negra? Se a primeira versão da obra misteriosa foi criada em 1421, 1521 ou no início do século XIX, ainda é muito debatido até hoje. O capítulo introdutório foi escrito por um certo Antônio Venetiana del Rabina, que afirma que grande parte do conteúdo é baseado nos escritos do rei Salomão. Mas esse conteúdo não poderia ser mais assustador. No Grande Grimório, aprendemos como invocar Lúcifer pessoalmente e até fazer um pacto com o diabo. Mas o conhecimento da arte de falar com os mortos também foi colocado nesta obra. Além disso, aqui também podemos encontrar feitiços que permitem que você fique invisível, fique rico ou conquiste o coração de sua amada. Mas o que o livro de magia negra tem a ver com o Vaticano? Bem, isso se deve a uma lenda persistente. É dito que o mini-estado contém uma cópia original do Grande Grimório em seus arquivos secretos. Necrópole do Vaticano. Duas tumbas misteriosas estão escondidas sobre a Basílica de São Pedro, as Grutas do Vaticano e a Necrópole do Vaticano. Os ossos de 23 papas estão nas cavernas há séculos, atraindo milhões de cristãos e turistas todos os anos. No início de 1933, parte das cavernas foi ampliada para acomodar o túmulo do Papa Pio XI. No decorrer deste trabalho, no entanto, um local de sepultamento muito mais antigo da época romana foi trazido de volta à luz. As leis romanas proibiam enterrar os mortos dentro das muralhas da cidade, razão pela qual a necrópole externa cresceu com o tempo. De acordo com a história, Pedro foi sepultado aqui, depois de seu martírio. Extensas escavações foram lançadas para encontrar o túmulo do apóstolo cristão, com sucesso. De fato, os especialistas seriam capazes de encontrar novamente a suspeita tumba de Pedro. No entanto, se este é realmente o local de descanso final do apóstolo, ainda é fortemente questionado, mas mais sobre isso mais tarde. Obelisco do Vaticano. O que um antigo monumento egípcio está fazendo no meio da cidade do Vaticano? Embora ainda não esteja totalmente claro como o obelisco de 33 metros de altura e 320 toneladas acabou em Roma, é mais provável que seja uma exibição de espólios de guerra. Por volta do ano 30 a.C., os romanos conquistaram o antigo Império Egípcio. Naquela época, o gigantesco objeto ainda não havia sido concluído. Para comemorar a vitória sobre os egípcios, o monumento foi concluído e colocado no centro da Praça do Fórum de Alexandria. No entanto, quando a cidade foi destruída cerca de 70 anos depois, o novo imperador Calígula fez com que o grande monólito fosse transportado para Roma. Depois que o navio com várias toneladas de carga entrou no porto, o obelisco foi transferido para a Cidade Eterna, com a ajuda de 20.000 pessoas. Pouco tempo depois, a coluna adornava a chamada espina. Corridas de bigas e às vezes lutas de gladiadores aconteciam nesta arena. Embora a cidade tenha repetidamente enfrentado terremotos violentos e incêndios severos nos anos que se seguiram, o obelisco, ao contrário de muitas outras estruturas, conseguiu resistir ileso a todas as adversidades. Então, no final do século XVI, o Papa Sisto V quis realizar um projeto gigantesco, com o qual seus predecessores apenas sonhavam: transferir o obelisco para a Praça de São Pedro. Para concretizar a mudança, foi anunciado um concurso, no qual participaram cerca de 500 bolseiros, que apresentaram as suas soluções de transporte. Infelizmente, nenhum desses planos parecia compatível com a realidade, até que o arquiteto italiano Domenico Fontana apareceu em cena.
Graças à utilização de 150 cavalos, 900 homens e 47 guinchos de cabo, foi possível mover a estrutura em cerca de 260 metros e rebocá-la para a nova localização. João Paulo I. É 26 de agosto de 1978, quando Albino Luciani é eleito Papa como João Paulo I. Mas 33 dias depois, o italiano não estava mais vivo. As conspirações mais loucas sobre a morte inesperada do líder da Igreja Católica ainda circulam hoje. O fato de o Vaticano se recusar a realizar uma autópsia no corpo é particularmente intrigante. De acordo com a versão oficial, o Papa morto foi encontrado sentado e sorrindo. Como resultado, um coágulo sanguíneo prolongado ou um ataque cardíaco podem ser causas naturais de morte. Até hoje, no entanto, há rumores de que João Paulo I foi vítima de um ataque de veneno insidioso. Assim, o Papa tinha planejado desvendar as maquinações corruptas do Banco do Vaticano, razão pela qual ele foi eliminado a sangue frio. A tese de que extraterrestres estiveram envolvidos na morte do Papa soa ainda mais aventureira. Alegadamente, vários OVNIs teriam sobrevoado a cidade do Vaticano. Mas os jesuítas e os maçons também aparecem repetidamente na lista de potenciais assassinos. Ossos de São Pedro. Já lhe dissemos que os especialistas conseguiram redescobrir a suposta tumba de São Pedro há muitas décadas. No entanto, durante todo esse tempo, o público interessado não pôde se maravilhar com os ossos sagrados com seus próprios olhos. Isso só aconteceu em 2013, quando o Papa Francisco ordenou que as relíquias fossem exibidas publicamente. No entanto, ainda não está claro se esses são realmente os restos mortais do apóstolo. Particularmente curioso é que quando as partes do esqueleto foram descobertas, inicialmente pensava-se que fossem ossos de cachorro e foram coletados em uma simples caixa de sapatos. Depois que ficou claro que os ossos eram humanos, uma combinação de tecido com outra relíquia de Pedro pareceu provar que esses são de fato os ossos do mártir cristão. O problema, muitos historiadores dizem que Pedro nunca esteve em Roma, muito menos foi executado e enterrado lá. Não existem fontes credíveis a esse respeito. Lei de Garantias. Depois que o Papa Pio IX perdeu seu poder político, a chamada Lei das Garantias entrou em vigor em 16 de fevereiro de 1871. Dentro dela, o território exato da cidade do Vaticano foi determinado e os direitos do Papa ao reino italiano foram definidos. No entanto, o Papa Pio IX recusou-se a recolher os direitos de soberania limitados e é por isso que ele e seus sucessores se tornaram prisioneiros de seu próprio Estado por várias décadas. O Vaticano estava anteriormente sob a proteção das tropas francesas. No entanto, quando a França se envolveu em uma guerra com a Prússia, os soldados alocados lá se retiraram. Foi assim possível para os militares italianos tomar os estados papais quase sem luta. Assim, os moradores cristãos da cidade do Vaticano, cercada por fortificações, não tiveram escolha a não ser agir dentro de um raio de ação extremamente limitado. De fato, essa chamada questão romana só deveria ser esclarecida sob o governo fascista de Mussolini. Desde 11 de fevereiro de 1929, o Vaticano tem o status de Estado reconhecido. Túnel de fuga papal. Se você olhar para o Passetto di Borgo de fora, não verá nada além de um muro antigo comum. No entanto, a estrutura esconde uma rota de fuga secreta no interior, que foi criada em 1277, a mando do Papa Nicolau III. Em detalhes, essa conexão invisível leva do Vaticano ao poderoso Castel Sant'Angelo, e de fato alguns papas, como Clemente VII, conseguiram chegar em segurança através do Passetto di Borgo. Durante o saco de Roma em 1527, 147 soldados da Guarda Suíça defenderam a Praça de São Pedro contra mercenários italianos, alemães e espanhóis. Todos os defensores morreram na batalha e ainda assim deu ao líder da igreja tempo suficiente para chegar ao mais protegido Castel Sant'Angelo. Em nome do diabo. É sabido que os arquivos secretos do Vaticano sempre foram acompanhados pelos mitos e lendas mais aventureiros. É dito que a Igreja Católica armazena conhecimento oculto aqui, em cerca de 85 quilômetros de prateleiras, cuja revelação mergulharia nosso mundo no caos completo.
Algumas pessoas acreditam que é aqui que a evidência da existência de vida extraterrestre, ou mesmo alienígenas reais, está adormecida. Não menos sinistra é a teoria baseada no fato de que o arquivo secreto está ligado a forças diabólicas. Ainda mais, na verdade, toda a Igreja Católica deve agir em nome do príncipe do submundo. O que você acha de teses tão imaginativas? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. A ressurreição. Um famoso ditado diz: em matéria de gosto, não pode haver disputas. No entanto, não há dúvida de que a escultura A Ressurreição, na sala de audiências papais no Vaticano, é perturbadora e bizarra. De fato, o escultor Pericles Fazzini escolheu um motivo incomum. Vemos o Salvador cristão saindo da cratera de uma explosão nuclear. Concluído em 1975, Jesus encarna a salvação cristã em um mundo cruel de morte e violência. Texto do Sudário Secreto. O Sudário de Turim é realmente o objeto em que Jesus Cristo foi envolvido após sua morte? Nesse sentido, a classificação oficial da Igreja Católica é cautelosa. Segundo ela, o pano é considerado um ícone e não uma relíquia sagrada, o que significa que tem mais caráter de objeto de arte. Apesar disso, o sudário é reverenciado por muitos cristãos devotos como o verdadeiro sudário do Salvador. Em 2009, um verdadeiro terremoto abalou o mundo católico. A historiadora do Vaticano Barbara Freil afirmou ter descoberto uma inscrição quase invisível no sudário. Mas isso não é tudo. É dito que o texto é sobre Jesus de Nazaré e o imperador Tibério. Dados esses nomes e a coincidência de tempo, a inscrição poderia ser interpretada como a certidão de óbito oficial do Filho de Deus. No entanto, essa descoberta sensacional é contestada pela objeção de que a escrita está tão desbotada que não pode ser decifrada adequadamente. O Evangelho Proibido. Incluídos nos arquivos secretos que dizem estar escondidos na cidade do Vaticano, estão uma série de livros proibidos, que foram mantidos longe de olhares indiscretos por muitos anos. De acordo com o cânone oficial da Bíblia, Jesus Cristo nunca se casou, muito menos gerou descendentes. Alegadamente, no entanto, há um documento do século VI, nos arquivos secretos do Vaticano, que abala essa suposição básica em seus fundamentos. Mais especificamente, é um manuscrito que já foi traduzido do grego para o siríaco. As Escrituras devem ser o elo perdido na vida de Jesus Cristo. Enquanto o Novo Testamento nos fala sobre o nascimento do Messias e seu ministério antes da crucificação, sua adolescência e início da idade adulta são completamente omitidas. De acordo com a controversa teoria, Jesus Cristo se apaixonou por Maria Madalena quando jovem. Além do mais, o casal até teve um filho juntos. O único problema com esse texto é que para que um texto seja considerado verdadeiramente inspirado por Deus, ele deve ter sido escrito na época em que Jesus realmente percorria a Terra, ou o autor deve ter recebido permissão especial para escrever tal texto. Melhor ainda, em quase todas as situações, o autor era um membro da igreja, um seguidor de Deus, ou alguém que mais tarde se converteria à fé. No entanto, com esse texto sendo escrito no século VI, muitos historiadores acreditam que falta credibilidade. No entanto, como não sabemos muito sobre os anos de adolescência ou juventude de Jesus, há uma pequena chance de que o documento possa estar dizendo a verdade. No entanto, de acordo com o cânone bíblico oficial, o texto provavelmente não passa de uma falsificação. Livros proibidos. Em 1611, a Bíblia foi traduzida pela primeira vez do latim para o inglês. Naquela época, as Sagradas Escrituras dos cristãos ainda compreendiam 80 livros. Se você comparar o tamanho original da Bíblia com o que ela é hoje, rapidamente fica claro que ela agora tem apenas 66 livros. De fato, em 1684, o Vaticano decidiu excluir 14 livros que anteriormente formavam o fim do Antigo Testamento, juntamente com alguns outros escritos que não foram incluídos no cânone oficial da Bíblia. Essas passagens banidas são chamadas de livros apócrifos. Essa expressão significa algo como escuro ou oculto na maioria dos idiomas. As seções excluídas pelo Vaticano incluem os livros de Esdras, Tobias, Judite e o Livro da Sabedoria. O Vaticano também mudou a pronúncia do nome de Jesus. Anteriormente, ainda era Yeshua, porque os responsáveis decidiram excluir 14 livros do Antigo Testamento de uma só vez. Ainda é um assunto de debates acalorados hoje. Alguns sugeriram
que haviam passagens nos escritos proibidos que não se encaixavam no conceito da Igreja Católica Romana. No entanto, por que o Vaticano mudou a palavra de Deus para atender às suas reivindicações é incerto. A maioria dos historiadores e cristãos dizem que os livros simplesmente não se encaixam no cânone bíblico. Afinal, historicamente falando, a Bíblia não contém contradições, além de algumas passagens pontuais que podem não se alinhar perfeitamente umas com as outras. No entanto, isso geralmente se resume a simples erros de tradução. Porém, em termos de salvação e da história de Jesus Cristo, a Bíblia não contém nenhuma contradição, mas alguns livros que foram removidos parecem não se alinhar com todos os outros livros da Bíblia, sugerindo que eles podem não ter sido obras verdadeiramente inspiradas. Pior ainda, alguns dos livros não foram escritos no período de tempo correto como os livros restantes, o que significa que eles também não podem ser definitivamente provados como parte do cânone bíblico. Agora, sua opinião importa. O que você acha das coisas extraordinárias que estão no Vaticano? Já estamos ansiosos pelos seus comentários. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir, um ótimo dia e até a próxima!